Olá, turma querida! E aí, tudo bem com você? Professora Elisângela, e hoje nós vamos falar sobre as aves, isso mesmo, vamos destacar sobre as suas características e também vamos falar um pouquinho da classificação delas. Vem comigo aqui. Ah, mas antes eu quero te contar, você viu que nós não estamos sozinhos, Val está aqui conosco. Olá, Val, seja bem-vindo, querido, que bom tê-lo aqui conosco. Querido aluno, já pegou o teu caderno? Está aí preparado? Porque você vai fazer anotações maravilhosas. E hoje nós temos surpresa, tá? Daqui a pouquinho eu te conto. Mas antes, vamos lá então para os nossos objetivos da aula de hoje? Bora lá comigo. Temos dois objetivos. Quais são eles? Vamos conhecer a classificação das aves. Também vamos identificar as características das aves. Bora lá então? Essa imagem linda aqui para iniciarmos a nossa aula. Quero convidar você aqui comigo para observar essa imagem. Quero perguntar para você, você gosta de observar os pássaros aí da janela da tua casa? Como que é aí na região onde você mora? Tem bastante pássaros? Gosta de observar eles aí no quintal? Como que é? Me conta. Quais as características que nós podemos observar nos pássaros? Tá, eu vou dar um tempinho para você pensar sobre essas características e a gente já volta para falar mais sobre eles. Até já! Voltei, gente linda! E aí? Gosta ou não gosta de observar os pássaros aí da janela da tua casa? Eu amo! E quais características que nós podemos observar nesses animais fantásticos? São várias características que nós podemos observar, né? A diversidade ali na coloração das suas glamurosas penas, né? Que são utilizadas ali também para atração sexual. E conforme as espécies, nós percebemos o canto, né? A diversidade do canto, né? É uma espécie com ampla diversidade, ou seja, muitos pássaros. Também nós podemos observar os diversos tamanhos que existem entre eles. É uma infinidade de características que nós podemos constatar quando nós nos deparamos com as aves. Pois muito bem, o grupo das aves é um grupo muito amplo. Tem mais ou menos umas 9.000 espécies, ocupando então todo tipo de território na Terra, né? Estamos falando então desses animais que têm a facilidade de ocupar vários ambientes. Mas, professora, existe alguma importância ecológica desses animais? Opa, existe sim, muitas, né? São grandes dispersores de sementes, isso mesmo, dispersores de semente. São agentes polinizadores, são reguladores de populações ali dentro da cadeia alimentar. Também nós não podemos esquecer que eles são bioindicadores de conservação. As aves são animais muito sensíveis às condições ambientais. Isso mesmo, por essa razão, conseguem ser ali, né, para nós, grandes indicadores, revelando ali a qualidade do ambiente onde elas estão, porque elas têm uma facilidade de corresponder ali com as drásticas alterações que ocorrem ali no ambiente, né? Porque elas estão procurando ali o melhor espaço para alimentação, a nidificação e conseguem responder ali às alterações. Por isso, então, são considerados grandes bioindicadores de conservação. Muito bem. E uma outra característica, né? Quando nós falamos da coloração, por conta das penas, são elas que recobrem o corpo desses animais. Só para isso? Não, também são utilizadas para o voo, né? Também serve para a manutenção da temperatura corporal, retendo ali, né? O ar e exercendo a função do quê? Isolante térmico. Muito bem. Bicos, olha aqui. Viu quantos bicos diferentes? Olha que nós vamos ter uma surpresa daqui a pouco. Professora, tem dentes? Não, eles não têm dentes. Mas existem várias espécies ali com vários bicos, ou seja, bicos diferentes. Mas por quê? Por conta da alimentação que é diversificada, certo? Então, conforme ali o bico,
Ele tem ali a habilidade para se alimentar daquele determinado alimento, ok? Bora lá então comprovar isso? E nós temos agora o quê? Uma mão na massa. Vamos fazer uma atividade muito legal e eu vou dar um tempinho para você anotar o que vai acontecer, o que nós vamos precisar. Eu tenho certeza que você tem quase tudo aí, vai ser legal a gente fazer isso junto. Bom, então nós vamos então conhecer a anatomia do bico das aves, né? Vamos ali constatar então que os diferentes bicos estão relacionados ali com a alimentação deles, certo? Muito bem. Então o que nós vamos precisar, tá? Então são sugestões aí para esse mão na massa. Nós vamos precisar de pinça. Nós vamos, olha, vai pedir emprestado para a mãe antes, tá? Não vai pegar aí escondido, não pode ter problema. Vamos precisar também de um prendedor de roupa. Você pode usar também um hashi, você sabe manusear ele. Você pode usar também uma tesoura, até um cortador de unha, tá? Porque esses instrumentos aí que eu acabei de falar para você, eles serão como para nós assim nessa atividade, representando o bico das aves. Aí você pode usar aí grãos de arroz, de feijão, uma fruta, mas não esquece de pedir a permissão para a mãe antes de você tomar posse desses produtos, desses utensílios aí da casa, combinado? Então eu vou dar um tempinho para você anotar aqui o procedimento que nós faremos e nós já retornamos para então fazer o nosso mão na massa. Aguardo você até já. Voltei, gente linda. E aí? Anotou todos os detalhes ali, o que nós vamos usar agora para a mão na massa? Anotou ali o procedimento? Então eu vou apresentar para você aqui o que eu tenho aqui comigo, pode ser diferente aí do que você tem, mas nós vamos conseguir realizar essa atividade, tá? Então eu tenho aqui alguns instrumentos que eu vou utilizar como o bico das aves, né? Eu tenho um cortador de unha, eu tenho uma pinça, eu tenho uma tesoura, eu tenho também um prendedor de roupa e eu vou usar 4 tipos de alimento diferentes. Eu vou usar banana, eu vou usar maçã e eu também tenho aqui na minha bancada arroz e feijão. Bora lá então? Qual que é o intuito, qual que é o objetivo dessa atividade? É mostrarmos a importância e o porquê, né? Da diferença de tantos bicos, né? Aquela ave tem um bico assim, aquela ave tem um bico assado. Então vamos lá então. Vamos aqui primeiro com a maçã, né? Eu vou utilizar então o prendedor de roupa e vou utilizar uma maçã. Vamos ver então se dá esse tipo de bico, se ele está adaptado para essa alimentação. Vamos tentar? Vamos tentar. Sem sucesso. Então, qual que é a conclusão? Que esse bico não é adaptado para esse tipo de alimento. Vamos então usar um outro bico. Esse outro bico aqui... Opa! Nesse bico aqui, ó, nós comprovamos que ele é adaptado para esse tipo de alimentação. Pois muito bem. Vamos utilizar agora, né, esse outro bico aqui para ver se a gente consegue pegar grãos. Com muita dificuldade. Praticamente nada. Bom, vamos tentar esse outro grão aqui? Sem sucesso, não estamos obtendo sucesso. Ou seja, esse bico não é adaptado para esse tipo de alimentação. Vamos usar esse outro aqui? Com muita dificuldade a gente consegue, né? A ave vai conseguir se alimentar com esse bico para esse tipo de alimentação. Com muita dificuldade. Mas vamos tentar então um outro bico? Vamos lá. Opa! Já estamos obtendo sucesso. Vamos aqui para esse outro grão? Feijão, também obtivemos sucesso. A ave, né, na verdade, vai obter sucesso quando ela utilizar, né, esse tipo de bico aqui, que ela vai poder comer uma fruta ali com mais facilidade, né? Ela também vai poder colher ali os grãos. E aí, você percebeu a importância e o porquê que as aves têm aí, então, essa diversidade aí de bicos?
ela está relacionada totalmente ali com a alimentação, é de acordo com a alimentação, ok? Muito bem, então agora com muita cautela eu vou sugerir para você aí de casa e eu aqui vou organizar, dar uma limpadinha, você limpa aí para a mãe não brigar com você e a gente já volta, mas é rapidinho, ok? Até já! Voltei, gente querida. E aí, gostou bastante do Mão na Massa, dessa atividade? Fez todas as anotações? Muito bem. Bora lá agora então falar, né? Falamos dos bicos, agora nós vamos falar sobre o canto das aves, isso mesmo, né? O canto das aves ocorre então no órgão chamado de siringe, né? Aqui nós temos uma imagem linda, né? Que está mostrando aqui então o órgão vocal, né, das aves. E para que serve, professora? O canto só para me acordar de manhã? Não, né? Então o canto das aves é utilizado ali para a comunicação junto com a espécie, envolvendo o quê? A atração sexual, a advertência, também a demarcação de território, ok? Entre outros aí que nós podemos pensar a respeito do canto das aves. Muito bem, uma outra característica importantíssima das aves que eu quero mostrar para você, olha aqui essa imagem, vem conferir aqui comigo de pertinho. O que é isso, professora? Isso aqui se chama glândula uropigiana, mas para que serve, professora? Bem, então, ela está aqui no corpo do animal, né? Tem a função de secretar uma substância oleosa, que serve para quê? Muito bem, então com o biquinho, né? Você já deve ter percebido aí, então, né? A ave toda ali se coçando, ela está ali recolhendo, né? Essa substância oleosa que foi secretada aqui nessa glândula para então tornar as penas, ajudar na impermeabilização das penas. E com isso também, ao coletar, né? Essa substância oleosa aqui da glândula, vai estar também ajudando o bico não ficar quebradiço, tá? Evitando então o ressecamento ali então do bico, ok? Muito bem. Uma característica das aves são animais endotérmicos, né? Ou seja, eles têm a capacidade de controlar, de regular a temperatura corporal deles ali a partir do metabolismo ali que eles realizam, né? Praticamente constante, certo? E mantém-se ali o controle interno, né, a produção de calor interno. Vamos à classificação das aves. Sabia que tem aves que voam, é claro, sabe que tem aquelas que não voam. Vamos então ver um pouquinho sobre elas. Aqui nós temos duas imagens que representam apenas o grupo das ratitas, que são as aves que não voam e não nadam. Nós temos o outro grupo aqui, ó, das carenatas, isso mesmo, são aquelas que voam, que nada. Vamos ver então um pouquinho sobre as características de cada uma então, dessas ordens, desses grupos. Bora lá então. Olha aqui que coisa mais linda, nós temos aqui nessa animação uma ratita, isso mesmo. O aspecto morfológico dela é muito importante. Isso, é uma ave com um corpo robusto, bem desenvolvido. As asas são atrofiadas, são pequenas e a ausência no osso externo da quilha, ou chamada carena, né? Que é aquele principal ali, então, que é utilizado ali pelas carenatas no voo. As pernas dessas aves são longas, o que vai ajudar o quê? Na corrida, ali na caminhada, né? Já que não voam, tem que ter uma habilidade ali para a locomoção, né? A gente observa também a característica ali do pescoço, ali no formato de S, né? As penas não são tão desenvolvidas nesse grupo das aves, das ratitas, e nós temos representantes, as emas e a avestruz. Então não esquece, esse grupo das ratitas tem a ausência da quilha no peito, ou seja, não existe, ok? Bora lá então para as carenatas, né?
apresentam, essas sim, apresentam a quilha, né? Ou a carena ali no externo, no osso, ali no corpo, né? Possui os músculos peitorais bastante desenvolvidos, né? Responsáveis, então, pelo batimento da asa. Vou contar uma coisa para você aqui, no caso a gente está vendo o quê? Nós estamos vendo aqui os pinguins, né? Muitas carenadas podem voar, certo? Mas também tem aqui no caso aquelas que sofreram modificações em suas asas que são adaptadas para quê? Para a natação. E a gente está aqui vendo os pinguins, então, que estão nesse grupo das aves carenadas, que tem essa habilidade de voar com a presença, então, da quilha ou a carena ali no osso externo. Muito bem, topas fazer uma atividade comigo? Precisa anotar, caderno está aí no jeito? Caneta para escrever? Bora lá aqui comigo. Nas aves aparece uma característica que também é presente em mamíferos, chamada de endotermia. Essa característica está relacionada com o quê? Vou dar um tempinho para você anotar, registrar essa atividade no teu caderno e a gente já volta para conferir a resposta. Até já! Voltei, anotou a atividade? Bora lá então falar sobre essa característica que está relacionada com a endotermia destes animais? Está relacionada com o quê? Com a capacidade de manter a temperatura do corpo constante. Através do quê? Através do seu metabolismo. Ok, minha gente? Parabéns aí pelo seu empenho. Agora nós vamos falar um pouquinho das ordens, das aves. Olha aqui que coisa mais linda. Apresento para você aqui duas aves representando a primeira, essa ave linda aqui, ó, amarelinha, está representando a ordem dos passeriformes. É uma das ordens mais numerosas, mais amplas que existe, né? Com bastante diversificação morfológica, ecológica, biológica e também comportamental. E essa outra ordem aqui, essa imagem aqui é um pouco familiar para você? Olha aqui que coisa mais linda, né? O louro, o papagaio, exatamente na ordem do Psittaciformes, uma das aves mais inteligentes, isso mesmo, nós já sabemos, né? Que essa ave tem uma alta capacidade de imitar sons, produzir, né? A gente diz ali, ele fala, o meu louro fala, ele conversa conosco. Vamos para as outras ordens então. Anseriformes, né? Que se refere à ordem das aves aquáticas, conforme mostra aqui nessa imagem. Nós temos essa outra ordem aqui, que é das aves que tem a capacidade ali de se deslocar ali pelo solo, tá? Estamos falando da ordem do Galiforme. E nós temos essa outra ordem aqui, que são as aves, né, terrestres com pernas curtas
e a cabeça pequena. Olha aqui, conforme mostra aqui essa pombinha, que é a columbiforme. Essa outra ordem, então, com essas características. Nós temos essas outras ordens, que é a reiformes, aves pernaltas, né? Suas pernas são altas, de grande porte e elas não são voadoras. Ou seja, nós estamos vendo uma ave ratita. Nós temos aqui essa outra ordem também, com essa imagem muito familiar para nós, né? Um beija-flor, né? Ave de porte pequeno, ok? O bico é longo e as asas são afiladas. Nós estamos falando da ordem dos apodiformes, ok? E essa outra ordem aqui, ó, que confere tanto às aves terrestres quanto às aves aquáticas. Estamos falando da ciconiformes, essa outra ordem, então, que contempla as aves terrestres e aquáticas. Lindas, né? Muito bem. Mais algumas ordens. Estrigiformes, nós estamos falando da ave de rapina noturna, a estrigiformes, ok? É a ordem de ave de rapina noturna. Nós temos aqui a falconiforme, que é uma ave de rapina diurna, hábitos diurnos. E aqui, essa imagem encantadora aqui no meio, nós temos a ordem do pisciformes, que são as aves que habitam, então, o meio arbóreo, ok? Muito bem, minha gente. Bora lá para uma atividade? Preparada aí para anotar? Vem conferir aqui comigo. Nós sabemos que as aves podem ser divididas tradicionalmente em dois grupos, ratitas e carenatas. Esses grupos podem ser diferenciados pela forma de seu externo, né? O osso. Enquanto as ratitas apresentam externo achatado, as carenatas apresentam externo quilhado, ou seja, com a presença de quilha ou da carena. Então, agora eu peço para você o seguinte, cite um exemplo de cada grupo e depois você vai fazer o quê? Compartilhar, socializar com a tua turma, vai mostrar para a tua professora e eu tenho certeza que ela vai ficar muito feliz. Eu vou dar um tempo, sim, para você anotar essa atividade e para você fazer menção a esses grupos de animais e a gente já volta, então, para conferir. Até já! Voltei, queridos. Anotou direitinho? Não esqueça, não vai desfazer dessas anotações, tá? Porque elas são muito importantes para você. Inclusive para depois você socializar, compartilhar ali com a tua professora e com os teus colegas, né? Então, pedi para você citar um exemplo aí de cada grupo, né, de animais, né, que apresentam aqui a quilha no externo ou não, né? E depois você socializar, compartilhar ali com a turma. Bora lá, então? Ratitas, que são representadas ali, então, pela avestruz, a ema, por exemplo, né? Que é aquele grupo de aves que não tem ali a quilha no externo. E nós temos o outro grupo aqui
da carenata, né? Que é representada então pelo gavião, o sabiá, canário, etc. É uma infinidade, né, de aves que tem aqui no grupo das carenatas, que são as aves voadoras, ou seja, aquelas que possuem ali a quilha ou a carena ali no externo, ok? Muito bem, minha gente, o que nós vimos na aula de hoje? Nós vimos as características das aves, a classificação das aves e também nós mencionamos alguns exemplos, falamos das ordens. Eu espero que você tenha gostado da aula, espero que você tenha feito muitas anotações e eu já estou aqui ansiosa para o nosso próximo encontro. Fique bem e até breve!